Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 9 de maio de 2016, segunda-feira, início de uma semana que promete ser bem agitada pela questão do impeachment, né, no Senado, a votação do impeachment, e de fato começou muito movimentada. O mercado hoje tomou um susto muito grande com a anulação do trâmite do impeachment pelo presidente interino da Câmara. E pelo menos por algumas horas esse processo foi anulado. Enfim, foi uma zona. O mercado se movimentou muito forte e isso levou a movimentos bem bacanas de serem operados e também estudados no intraday. Vamos ver isso tudo. O farol hoje provavelmente vai ser longo, apesar de não ter muito papel para abrir a operação, porque a situação do mercado ainda é meio frágil, meio delicada. Tem muito papel para a gente comentar, então deve ser longo. Vamos às movimentações então. Muito bem, então a gente vê de cara que o mercado, o índice Bovespa caiu 1,41%. Se a gente for olhar aqui, dá para ver que a queda chegou a ser bem mais intensa do que isso, a gente superou a marca dos 3% de queda. Então o mercado fechou relativamente bem, frente ao que como poderia ter fechado, né? Na sexta-feira a gente discutiu o cenário do índice Bovespa com esse doji, né? O mercado ainda dentro de um viés altista, tocou na sexta-feira a zona de suporte dada pelo topo de março, que foi um ponto importante, rompimento. Né? A formação desse candle aqui, muitos veem com uma formação de reversão, tá? Mas estudando aqui as características desse sinal de sexta-feira, a gente chegou à conclusão que não era um sinal forte, até poderia levar a uma virada de mercado se o candle fosse acionado pela superação da sua máxima, mas não dava para considerar um sinal forte, porque o candle não tinha amplitude, não tinha volume, está abaixo da média móvel de 21 períodos, apesar dela estar ascendente. O ideal seria o quê? Eu coloquei dois cenários, né, para uma eventual reversão. O mercado hoje produziu um movimento de alta, né, sem ir muito abaixo da mínima de sexta-feira, e conseguir produzir o rompimento da LTB, idealmente, né, e daí a gente operaria a partir da confirmação desse candle. O melhor cenário viria pelo rompimento da própria média móvel de 21 períodos, ou o mercado acelerar no movimento de queda, testar esta região, né, entre o topo de março e a LTA, né, e fechar numa longa sombra inferior, idealmente com um martelo. A forma como o mercado operou hoje se aproximou bastante desse segundo cenário, mas não dá para dizer que a gente tem um martelo de reversão aqui no gráfico do Bovespa, tá? Não dá. O volume voltou, a gente tem um candle amplo, sombra inferior, e eu acho que a gente tem boas chances de ter marcado o fundo dessa perna de baixa, tá? Mas, de novo, assim como sexta-feira, e assim como neste sinal aqui do dia 4, o cenário ainda não está muito claro e é prudente aguardar uma reação por parte dos preços. Vocês podem pensar assim, o Bizzi falou que aqui poderia ser o final do movimento, aqui poderia ser o final do movimento, agora de novo pode ser o final do movimento, e assim a análise técnica. Mas em nenhum momento desse a gente teve um sinal realmente significativo. Hoje seria o sinal mais significativo até então, mas ainda não temos uma sinalização suficientemente forte para a gente realmente ficar autista. O que a gente precisa ver? Cara, apesar de a gente ter tido esse candle amplo com essa longa sombra inferior, de novo, a gente vai ter que insistir num cenário de candle de alta que venha romper esta linha de tendência de baixa. Não precisa romper necessariamente a média móvel de 20 períodos, até porque ela fica um pouco distante, mas o mercado tem que conseguir demonstrar força e confirmar esse sinal de força. Tá? Bom, reparem então que a gente veio buscar a LTA deste canal de alta. Tá? Agora é uma questão de esperar um sinal altista. Se o mercado prosseguir no movimento de queda, a gente vai ficar assistindo esse movimento de queda, porque não tem ponto aqui nesse gráfico, pelo menos, para abrir a operação short. Tá? Claro que se o mercado começar a perder esse canal de alta, ele fica um pouco mais livre para uma movimentação de queda do que ele estava aqui, né? Porque aqui tem essas várias zonas aqui de suporte. Mas vai ser difícil a gente achar uma brecha nesse gráfico. O ideal seria o quê? O mercado fazer uma recuperação, provavelmente a média de 20 períodos virar para baixo, a gente testar essa média num repique fraco e daí a gente começar a operar na venda no teste da média, no teste da LTA rompida, agora está aí como resistência, né, num pullback. Então esse cenário, na minha leitura, ainda está distante. Tá? O ponto
mais crítico de suporte, na minha leitura, se o mercado realmente perder essa zona, que não dá para dizer que ela foi perdida, vai ser o fundo da metade de março, tá? Próximo a 47 mil pontos. Vamos olhar o gráfico do WinM16 no diário. Eu desenhei aqui o canal de alta. Reparem que o mercado testou o canal de alta com a banda de Bollinger também por baixo. Tá? Aqui está até com uma carinha um pouquinho melhor de martelo, mas ainda não é um sinal suficiente de reversão. Vamos ver como é que foi a abertura, como foi a movimentação num gráfico intradiário, que é o que nós temos aqui. O mercado fechou sexta-feira, assim. Né? O viés era de baixa, como a gente comentou. E a abertura de hoje, o comecinho do mercado, foi assim, em cima da linha d'água. Tá? Tivemos um movimento de queda na primeira hora e meia de mercado, alcançando o fundo e o suporte de sexta-feira. E no rompimento desse suporte, o mercado é uma paulada muito forte. Ok? Observe esse volume. Isso aqui foi quando o mercado ficou sabendo da anulação do processo do impeachment, né, que durou algumas horas. Olhando o mercado num gráfico mais curto, que o pessoal vem pedindo muito, do ponto de vista de scalp, operações bem curtinhas, vamos olhar aqui um gráfico de 2 minutos, o início do mercado sinalizava até alta. Repara o primeiro candle, conseguindo fechar acima desses topos, com uma longa sombra inferior, teve a superação da máxima, gerando compra. O mercado subiu um pouquinho, logo virou, perdeu a mínima, gerando stop. Tá? Alguém mais agressivo pode virar a mão aqui, mas o sinal mais forte que a gente tem para daí virar a mão realmente é o rompimento da linha d'água, confirmado pela perda mínima. Tá? Depois o mercado tenta voltar e não consegue. Rompe agora a média móvel de 200 e vai embora. A gente teve o mercado indo então a partir desse momento em busca dessa zona aqui de suporte dos 52 mil pontos. Tá? Foi além e aqui faz essa barra de força pedindo stop na superação da máxima. Então isso aqui dá mais ou menos a primeira hora de negociação, momento para encerrar trades. A partir daqui o mercado não fez nada de interessante. Repara que a gente vem trabalhando em cima realmente do fundo mesmo da sexta-feira, e até que aqui, ó, o mercado sinaliza um novo tipo de entrada. Mais uma barra de força, rompendo essa congestãozinha, rompendo a mínima de sexta-feira, e repara o volume. Tá? E logo depois o mercado deu aquela paulada. Aqui deu mais um sinalzinho, para quem estava atento. Tá? Bom, no gráfico de 15 minutos, não teve enquadramento para venda. Tá? Não teve, ao longo de toda essa queda, não teve enquadramento para venda. Quando o mercado realmente derreteu aqui, conseguiu romper a LTA do canal, tá? Não era momento para pensar em venda. O mercado estava muito esticado. Tá? Esse é o momento de respirar fundo e avaliar bem o que está acontecendo. Tá? O que a gente viu foi uma oportunidade para operações na ponta compradora, mas depois que o mercado caiu tanto, né? E vocês vão ver como foi a movimentação do dólar, né? A gente viu uma oportunidade de compra na superação da máxima desse candle nos 5 minutos, uma posição pequena. O mercado conseguiu evoluir. Depois vem fazendo essa consolidação em cima da média móvel de 20 períodos. O rompimento dessa consolidação seria um novo sinal para uma operação na ponta compradora, que acabou sendo acionado aí. E o mercado fez um movimentozinho de alta. E depois, a partir daqui, começa a gerar stop, inclusive pelo gráfico de 15 minutos, por ter rompido e confirmado o rompimento da média móvel de 9. Tá? O mercado fechou no movimento lateral. Vamos ver como é que vai ser a abertura terça-feira. Se o mercado conseguir para cima dessa região aqui, provavelmente a gente vai ter mais um movimento de alta, vindo testar daí a zona por volta dos 52.770. Tá? Aqui é uma resistência importante. Se o mercado rompe isso aqui para baixo, a gente tem como alvo essa zona de suporte estabelecida por volta dos 50.560. Vamos acompanhar então amanhã a abertura às 9 horas na Last Live. Vamos tentar tirar alguns pontinhos aí do índice. Agora repara o seguinte, se a gente pegar o gráfico de 60 minutos, aquele canal de alta foi respeitado, de alta, e tanto esse canal aqui, ó, de baixa também. Tá? Inclusive com um bom martelo e boa entrada de volume.
esse movimento desesperado, esse clímax aqui, pode ter encerrado realmente o movimento. Tá? Pernas, ciclos costumam ser encerrados por movimentos fortes e de alto volume. Tá? Nós temos exatamente isso aqui. Então acho que são bem significativas as chances de ter realmente marcado um fundo, só que a gente precisa ver o mercado avançando para cima e gerando oportunidades um pouco mais claras. O mercado americano, olhando aqui o gráfico do índice Dow Jones, tentou um movimentozinho de alta, não foi muito significativo, acabou fechando uma leve queda e tem espaço ainda para cair para buscar essas zonas de suporte desta linha aqui. O S&P 500 futuro está um pouquinho mais forte, tá? Mas também não fecha insinuando nada muito operável. Acho que é bem possível que a gente ainda caia um pouquinho mais para testar mais claramente esse patamar de suporte. Para acreditar no movimento de alta aqui no S&P 500 futuro, o ideal é a gente também desenhar uma LTB, que na verdade não fica nem muito clara no momento. Então fica num momento mais complicado para operações. Dólar. Bom, a expectativa para o dólar era de queda, né? Observem como fechou o candle do dólar hoje. A gente teve um tiro para cima, violento, e depois o dólar acabou devolvendo tudo. Fechou numa alta de 0,43%, que não é nada perto do movimento de quase 5% que o dólar apresentou. Tá? E com essa cara aqui, para mim, continua com um jeito de prosseguir no movimento de queda. Vou pegar o WDOM16. Essa foi a movimentação, tá? Num gráfico de 15 minutos. Vamos pegar um gráfico curtinho de 2 minutos. Tá? A abertura, reparem que a abertura foi em gap de baixa, rompendo esse fundo, limpando o cenário para um movimento de queda. A perda dessa mínima seria ponto para entrar vendendo, mas o mercado não acionou e virou forte num candle altíssimo, uma barra elefante rompendo a linha d'água. Superação dessa máxima gera então oportunidade na ponta compradora, que foi acionada e o dólar fez um bom movimento de alta. Tá? Conseguiu alcançar os alvos e depois começou a andar num movimento mais lateral. E aqui já é o ponto para a gente avançar para um gráfico um pouquinho mais longo. Tá? Num gráfico de 5 minutos ou de 15 minutos. Aqui, hoje o dia foi favorável a gráficos, como teve muita movimentação, foi favorável ao gráfico de 5 minutos. O que nós tivemos aqui foi um rompimento. Aqui, ó, principalmente. Aqui ficou um pouco duvidoso, mas aqui a gente teve um rompimento importante. Rompimento de primeiro movimento indicando compra. E olha o que o dólar fez. Parece que foi muito. E agora? E agora? Fazia muito tempo, eu não lembro quando é que foi a última vez que eu vi um movimento tão violento no dólar. O dólar subiu muito forte. E, assim como subiu forte, caiu forte. Tá? Mas realmente operar desse ponto para baixo, até na venda, estava muito arriscado, mesmo num gráfico curtinho. Mais para frente, o dólar gerou uma entrada, que foi exatamente esse momento aqui. Reparem, as bandas de Bollinger estreitas, esse candle abrindo as bandas, rompendo esse patamar de suporte com bastante volume. Foi aqui que a gente viu a oportunidade para a ponta vendedora, inclusive com uma barra branca ignorada, que facilitou ainda mais o trade. O alvo era para buscar a linha d'água, mas o mercado acabou gerando encerramento através dessa barra aqui. Quem estava sendo um pouquinho mais cuidadoso, na superação dessa barra, a gente resolveu encerrar os trades, mas deu para aproveitar alguma coisa. E o dólar fechou assim, numa nova consolidação. Se tivesse tempo de pregão, provavelmente prosseguiria para a linha d'água. Vamos ver como é que vai se comportar amanhã. Eu aposto no movimento de queda. Então, fortes emoções nos gráficos futuros hoje. O DI 1F18 chegou a fazer um movimento de alta, né, indo acima dessas máximas, mas como o dólar não sustentou e agora testa finalmente a média móvel de 21 períodos, a gente pode até considerar um cenário de venda pela perda mínima dessa estrela cadente, num movimento meio lateral que encontra a média, mas o movimento mais prudente realmente seria o rompimento dos 12.640 para se iniciar novas vendas. Partindo para as ações, a Vale ignorou completamente o candle de alta da sexta-feira, né?
e produziu um movimento de queda, Vale 5, de 8,65%. Hoje a gente teve chat de abertura comigo, que a gente pegou a abertura da Vale. E o que nós identificamos na abertura da Vale foi o Monster Gap. O mercado pulou completamente o candle de sexta-feira, que era um candle branco. Isso permitiu uma venda agressiva no intraday logo no comecinho do pregão. Eu vinha dizendo que a Vale, no gráfico da Vale, né, em relação à Vale, a Vale 3 estava melhor para operações na ponta vendedora. A Vale 5 caiu 8,65%, a Vale 3 caiu um pouco mais, 9,67%, e foi aqui que a gente optou por fazer uma operação de Monster Gap, venda na perda mínima do primeiro candle, com alvo entre 15,50 e 15,40, que foi essa região aqui. Então foi um bom trade, buscar aí uns 4% em questão de nem meia hora. Então a gente começou o dia muito bem. Bom, a Vale, o que ela insinua? Olha, eu acho que a Vale provavelmente continua nesse movimento de queda. Se a gente for olhar o gráfico de 15 minutos, lembra um pouco o cenário de um Opening Power Breakdown. Não é exatamente. Tá? Aqui está o próximo suporte, ela fechou próximo da mínima, ela não conseguiu repicar com a mesma força que o mercado. Provavelmente é mais pressionada para baixo, e eu ficaria bem atento à região que nós temos aqui por volta de 11,60, 11,60 e pouquinhos. Essas duas retrações, a secundária, que é absolutamente clara, e essa aqui, que é um pouquinho mais subjetiva, apontam este ponto como sendo um ponto importante para a reversão. Tá? Então, por volta de 11,60 a gente pode ter um alvo de curto prazo para a Vale 5. No caso da Vale 3, o cenário não fica tão claro, mas ela também tem boas chances de prosseguir no movimento de queda. Tá? A BRAP, que tem correlação com a Vale, foi até um papel que a gente viu a possibilidade de uma entrada na ponta compradora aqui. Com essa movimentação de hoje, acabou gerando stop para essa operação, e nesse momento não há mais nada a fazer nesse papel. Petrobras deu uma alfinetada para baixo e beliscou essa zona de suporte por volta dos R$9 e respeitou essa zona, e respeitou inclusive a LTA, respeitou não só a LTA como a média móvel de 21 períodos, então não dá para dizer que aquela cunha que vem nos incomodando há bastante tempo foi acionada. E a Petrobras, por ter feito isso, esse movimento que ela faz com essa sombra inferior, atenção, suporte forte, respeitando o MED, respeitando essa LTA, um papel que tivesse realmente a fim de romper isso para baixo, provavelmente não teria se comportado dessa forma. Tá? Então, eu vi muita gente comentando sobre vender Petrobras, rompimento de cunha. Não acho que a gente tenha um cenário como esse. A gente pode até ter sofrido stop numa operação na ponta compradora iniciada no dia 27, mas eu não vejo o cenário para vendas. E se o mercado, se a Petrobras retomar o movimento de alta e romper esse topo aqui, para mim, anula essas linhas e a gente volta a ter um cenário bem altista. A gente acompanhou a PTR4 no intraday de hoje, e ela ofereceu um ponto de entrada, um day trade bom, testando esse suportão. Uma dica sempre nesses movimentos mais fortes é olhar o gráfico de 60, tá? E olha como ela se comportou em relação a esse topo, essa zona de fundo, a média de 200 no próprio gráfico de 60, e olha o candle que a gente teve. Olhando o gráfico de 15, se tu olhar o gráfico de 2 minutos, se tu olhar o gráfico de 5 minutos, todos diziam a mesma coisa: compra na superação dessa máxima. É uma barra de ignição, barra elefante. Isso levou um movimento de alta até o suporte dos 9,60 que foi rompido hoje, tá? E aqui ela segurou. Agora, se a Petrobras conseguir passar para cima desse ponto no próximo pregão, acho que a gente tem boas chances de ver ela retomar um movimento de alta. Se ela prosseguir no movimento de queda, voltar a cair na terça-feira, a gente tem nos R$9 de novo uma zona bastante importante de suporte. A PTR3 deu uma pancada, fechou um pouquinho abaixo da média móvel de 21 períodos, mas não tem cara de venda, tá? Mas também não está em cima de nenhum suporte mais significativo, não tem nada a ser feito aí. Também ofereceu um bom day trade, até melhor que o da PTR4. A gente viu esse sinal aqui, esse engolfo de alta, superação da máxima permitiu a entrada, e o papel fez um bom movimento de alta, até a máxima do dia foram 3,3%, e não teve stop ao longo de todo o pregão. Pela média móvel de 9, stop foi ajustado para cá, o papel bateu a 1 centavo do stop várias vezes, não estopou, dava para fechar no leilão. Deu para buscar um bom day trade aí. Tá? Não é momento de entrar em Petrobras, nem na venda, nem na compra. Tá? Mas ela vai mostrando realmente, na minha opinião, ainda forte. Ambev caiu um pouquinho mais, buscou a média móvel de 200, buscou a LTA do canal de alta.
pode voltar a subir, já que bateu na LTA, mas não tem uma configuração muito positiva nesse sentido. De novo, eu acho que seria interessante buscar um candle de alta que feche acima da média móvel de 21 períodos, para daí justificar a entrada mais ou menos como a gente teve aqui, tá? Ou aqui, tá? Mas Ambev está numa zona de suporte agora. Siderurgia. Gerdau continua trabalhando próximo àquele suporte de R$7, aos poucos está vindo um pouquinho mais para baixo, mas não dá para dizer que está rompendo o suporte. Lembrem, papel está numa zona de suporte importante. Tá? Tem compra aqui? Não. Realmente acho que para buscar compra na Gerdau é importante ter o rompimento da CLTB. Antes disso é muito perigoso. Quem estava trabalhando com Goal 4 acabou sofrendo stop. O mercado deu essa paulada para baixo, perdeu a mínima aqui, teria sofrido stop, mas o gráfico continua relativamente bonito. Tá para um movimento de alta, não está com cara de que vai dar um mergulho, mas de novo, uma boa entrada na ponta compradora agora depende do rompimento dessa LTB. A CSNA foi um pouco mais para baixo, tá? Lembrando que a perda dessa mínima aqui seria um sinal um pouco mais consistente para um movimento de queda. Ela tem condições de prosseguir caindo. É um papel que num cenário de abertura baixista na terça-feira a gente deve acompanhar de perto. Não tem perfeitamente um opening power breakdown, parece um pouco a Vale, tá? Mas talvez dê para se arriscar pela perda mínima ou pelo menos usar um gráfico bem curto para achar algum argumento para operar na venda se o mercado abrir propiciando venda, tá? Com um humor meio baixista. Não é papel a comprar, é o pior papel do setor. Usem 5 produziu movimentação abaixo da mínima aqui do dia 4, então a operação, né, comprada a partir do dia 20 com certeza sofreu stop, não é momento para reentrar. Eu acho que tá bonito, acho que ainda tá razoavelmente bonito, mas novas entradas necessariamente precisam passar para cima da média móvel de 200 e romper esta LTB de curto prazo. Okay. Setor de bancos. O Bradesco se comporta muito bem, né? Continua respeitando o patamar de 24,50, tem bom volume hoje, tem um candle de cotação altíssima, mas a entrada mais segura vem do rompimento dessa linha vermelha, então a gente aguarda. Itaú, olha só, Itaú bateu no suporte do seu retângulo, faz um candle de cotação altista, bom volume, aqui eu acho que vale a pena compra na superação da máxima. Se a gente estava aguardando um ponto para a entrada, esse ponto é agora. Se houver a superação desta máxima, o próximo ponto viria do rompimento deste topo aqui, tá? Itaúsa, anda com Itaú, mas ela tem um gráfico mais bagunçado. Fica mais difícil buscar a operação aqui, tem muito obstáculo, então realmente agora a preferência é abertamente para Itaú. Banco do Brasil beliscou o seu suporte deste gap, dos 19,50 mais ou menos, fecha num martelo. É um ponto interessante até para uma entrada, para quem é mais agressivo. Eu prefiro o cenário de Itaú, né? E se o papel fluir em direção a essa resistência, o rompimento dessa resistência seria um novo sinal de entrada. Se o Banco do Brasil conseguir romper esse suporte, daí provavelmente vai buscar a faixa dos 17, 20, 17 reais. Vale a pena mencionar a Sambi 11 também. Repara que a Sambi tinha este ponto aqui, essa linha como resistência crítica, ela conseguiu romper e ao longo da última semana ela vem andando de forma lateral, fazendo uma cara de pullback, tá? Entrou volume hoje, o candle fechou legal, a superação da máxima poderia ser considerada uma entrada, mas dado o cenário, o ideal realmente é aguardar o rompimento dessa consolidação para cima. Trabalha o rompimento dessa consolidação como argumento de entrada, e se isso acontecer, provavelmente a gente vai ter uma boa operação na ponta compradora. Tá? No semanal, não deixa de ter um mastro de bandeira. Então o Sambi 11 também vai ficando mais interessante. Já que a gente olhou o Sambi 11, vamos olhar Banrisul. Banrisul segue abaixo da CLTB, tem um doji com conotação altista hoje, mas acho muito arrojada a compra aqui. Realmente o melhor é esperar o rompimento da CLTB com o rompimento da média móvel de 20 períodos para acreditar na possibilidade de uma perna de alta. Tá? Então, de todos esses papéis, o mais interessante é Itaú, na minha opinião, seguido para o Banco do Brasil, e a gente deve ficar atento ao rompimento da consolidaçãozinha de Sambi 11. Tá? Outros papéis, BBSC3, a gente já chamou atenção para BBSC3 na sexta-feira, hoje chegou a superar a máxima, tá? Mas também perdeu a mínima, não teria gerado stop pela volatilidade. Se isso gerou stop, dá para cogitar uma reentrada, mas eu esperaria, estando de fora, eu esperaria
um candle forte, superando essas máximas, eu operaria a superação da máxima desse candle. Ok? Muitas vezes vale a pena pagar um pouco mais caro, mas ter um pouco mais de certeza em relação ao movimento. Observe o candle que BOVA11 fez. Tá? BOVA11 em relação a esse candle aqui também teria gerado stop. A entrada aqui é possível, mas eu também prefiro aguardar o rompimento da CLTB. E a partir dela passar a ser um pouco mais agressivo. Tá? Braskem me chama a atenção. Braskem deu um mergulho, vem testar esses fundos e essa média móvel de 200. A gente não está distante da média móvel de 21 períodos, mas eu acho que o papel tem grandes chances de dar um sinal de reversão. Vale a pena olhar no intraday. Tá? Se der uma esticada para baixo. Esse é o gráfico sem ajustes. No gráfico ajustado, tem um pouquinho mais de espaço para cair. E a gente tem a média móvel de 200 aqui como uma referência. Então uma queda até uns 20 com 40 pode se tornar bem interessante para a Braskem. Eu só tô... Não tem nada ainda concreto. Tá? Mas vale a pena ficar de olho. BRML3 faz um doji com bom volume hoje. No gráfico sem ajustes pode ser considerado um trade de retorno à média. Ajustando o gráfico, um trade de correção. Que passou um pouquinho do ponto. Mas o viés continua sendo altista. Vale a pena olhar o papel. Nem que seja no intraday, pode dar uma boa operação. BTLW3 deu uma pancada forte hoje, fechou em 11, se aproxima do fundo de fevereiro, que dá um suporte importante de 10,65. E ficaria atento a um teste dessa região, ali a gente pode ter um bom trade de retorno à média. BVMF já chamava a nossa atenção na sexta-feira, o papel chegou a perder a mínima de sexta, tá? Mas se recuperou. Antes de perder a mínima, acho que superou a máxima, deixa eu ver. Não superou a máxima, não superou a máxima, foi só no finalzinho que superou a máxima, então tranquilo, não teve risco nenhum de stop. Tá? O sinal poderia ter sido um pouco mais forte de reversão. Tá? A gente está numa zona importante, suporte, a gente fez uma correção até esse ponto, os candles vão insinuando a reversão. O candle de sexta já insinuava, dava para buscar já a operação pela superação da máxima de sexta, mas para quem não entrou, tá? Como o volume de hoje foi meio baixo, eu ainda esperaria um candle que viesse a mostrar um pouco mais de força e a partir daí também passaria a ser mais agressivo na ponta compradora. CESP está com um candle simpático, um martelo em cima de uma zona de referência importante. Esse papel foi alvo de compra por IFR2 pelo método Stormer. Tá? CSMG3 chamou atenção na sexta-feira, hoje subiu mais 1,64%, inclusive gerando um day trade, tá, que não foi longe, mas provavelmente prossegue no movimento de alta. A gente teve aqui o rompimento da linha d'água a partir deste candle, a gente também poderia buscar a entrada a partir da superação dessa máxima. Tá? O papel não foi longe, mas tinha uma cara boa, se comporta muito bem e provavelmente prossegue no movimento de alta. Eletropaulo belisca uma zona de suporte, pode começar a entrar pressão compradora aí. Chama atenção porque o papel fez um rompimento de suporte com uma barra elefante, fez um gift bem bonito aqui. Equatorial, papel conseguiu subir 2,21% hoje, deixando bem no lucro quem entrou neste rompimento aqui, que a gente chamou atenção. Tá? A gente já tem uma alta aí de uns 5%. Mas aqui também já tinha alcançado a RP, né? Então, o candle de hoje chamou atenção, baita volume e está rompendo essa consolidação. Isso aqui pode até ser entendido como um maço de bandeira sendo rompido, mas o filé para entrar já passou. Tá? Ele fecha num cenário de opening power breakout. Superação da máxima de hoje no pregão de terça-feira pode dar um day tradezinho na ponta compradora. FESA. Lembra que a gente falou sobre FESA ter rompido um ponto bem importante, essa zona de resistência, e está desenhando aqui um processo de pullback, tá, para um trade de prazo maior, e que o ideal era esperar o rompimento da LTB. O mercado não conseguiu produzir o rompimento da LTB e hoje cai com força, rompendo esse fundo. É um pivô de baixa, as médias todas estão virando e tem bastante volume.
Então, a gente pode até dizer que esse rompimento se frustrou e por conta disso é bem possível que o papel prossiga no movimento de queda e volte para a faixa de 7,90. JBSS3 alcançou o fundo de janeiro, finalmente, aqui tem uma zona de suporte. Até faz um candle de cotação altista, mas não é ponto para entrar na ponta compradora. O melhor aqui é aguardar o rompimento de um topo anterior, rompendo a média móvel de 20 períodos, e a partir daí a gente teria um cenário, entre aspas, seguro para operações na ponta compradora. Outro papel para atualizar, Lame 4. Estava falando sobre analisar o papel quando ele batesse na faixa aqui dos 14 e 15. Ele já bateu na sexta-feira, não deu sinal de reversão. Hoje continuou o movimento de queda. Então não tem uma entrada. Estava cogitando uma entrada aqui se desse sinal de reversão. Não está dando. Sim, no prosseguimento do movimento de queda. E agora a gente fica atento à região de 12,60. Ali a gente tem o próximo suporte para o ativo. Marco Polo. Está dentro de um retângulo, testa novamente a zona de suporte do retângulo, aqui em 2,21. Tem um candle de cotação altista, mas baixo volume, por isso não acho que vale a pena entrar na operação aqui, é um pouco mais arriscada do que o usual. Mas se a gente for olhar só o preço, até que tá bonitinho. Rumo 3 deu uma pancada para baixo, se recuperou, volta a fechar bonito, né, e provavelmente vai prosseguir nesse movimento de alta. CER3 chamou a nossa atenção na sexta-feira, produzindo o rompimento de uma congestão, era compra. O papel hoje caiu um pouquinho e fechou próximo da máxima, está com toda a cara de dar continuidade desse movimento de alta, inclusive ofereceu um day trade bom, no rompimento de linha d'água no finalzinho do pregão, aqui no candle das 15h45, e provavelmente prossegue no movimento de alta. TGMA3, a gente discutiu a situação desse gráfico, tendo rompido essa zona aqui dos 5,30, né? Ficou interessante, ainda mais para o longo prazo. O rompimento era o tipo de que tinha planejado duas entradas, porque era bem possível um movimento de pullback. A gente viu esse movimento e não achou uma entrada muito boa, daí na sexta-feira chamou a atenção porque começou a mostrar força de novo, mas faltou volume. Então, o que eu mencionei é que eu, buscando uma segunda entrada, aqui até era possível buscar a segunda entrada na superação da máxima de sexta-feira, mas usando o stop de rompimento, mas eu preferia buscar o rompimento da cabeça do pullback. Hoje o papel sofreu uma pancada para baixo e testa agora mais claramente a zona que foi rompida. Agora sim o papel está num ponto bom para sinalizar, para entrar pressão compradora e para finalizar esse processo corretivo. Só que esse candle não apareceu ainda, continua sendo mais interessante buscar o rompimento da cabeça do pullback como um novo sinal de entrada. E por fim, a VEG chamou nossa atenção, acho que foi no dia 27, nesse rompimento. Também ficou um pouco afastado. O ideal era a gente buscar um processo de pullback. Ele aconteceu. Hoje é o primeiro candle mais interessante para uma compra, né, porque tocou claramente a zona que foi rompida. E até tem um volume decente. Não é um volume acima da média, é apenas decente. Mas incomoda essa média móvel de 200, que alcança agora esse topo. O gráfico está até bonito se não fosse essa média móvel de 200, e por isso o ideal é a gente buscar um candle que rompa esse topo junto à média móvel de 200, e a gente pode fazer leitura até de um maço bandeira. Daí provavelmente o papel consegue firmar um movimento de alta mais tranquilo em busca do topo de dezembro. Então essas foram as movimentações mais significativas e importantes do pregão de hoje, dentro da minha leitura. Ficou meio longuinho o farol? Ficou 33 minutos. Eu vou encerrando por aqui. Qualquer dúvida, quiserem fazer qualquer pergunta, podem utilizar o YouTube. E até amanhã.